borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paz de Ouro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu recebo aqui no Pod Pri uma convidada muito especial, muito, gente, direto de Manaus para Brasília para participar do Pod Pri. Olha que eu tô me sentindo honrada, hein, Aline? Oh, que é isso, Priscila. Você sabe que é um carinho estar aqui, a vontade de estar aqui já acontecia há muito tempo, então é isso, estamos aqui. Gente, a Aline, ela é arquiteta e ela é proprietária, ela é empreendedora de um espaço lá em Manaus, Recatu, e ela vai contar para a gente aí, vamos mergulhar nesse mundo da arquitetura e essa vivência que ela está tendo na Recatu. Aline, eu quero que você comece se apresentando, falando dessa paixão pela arquitetura, como que surgiu. Priscila, arquitetura, acho que surgiu desde pequena, de gostar de desenhar, de brincar, aquilo de montar castelinho, aquilo ali me ajudava muito em termos de arquitetura. E aí, com o passar do tempo, eu realmente fui entendendo que aquilo ali era importante, né? Que era necessário para a vida. Eu amava arquitetura, amo, realmente é minha paixão. Fiz um pouco de engenharia, não cheguei a formar, formei só em arquitetura, porque a arquitetura ela encanta, ela abraça, ela te envolve. E eu digo aqui por Brasília, que hoje eu estava assim passeando por Brasília, a arquitetura daqui é maravilhosa, então a gente se encanta por isso. A vivência de arquitetura tem aí uns 30 anos de vivência, de faculdade, de trabalho. Gosto muito da área de interiores, trabalhei com shoppings, com obras de shopping, fiscalização de obra, trabalho com várias áreas. Realmente gosto de um trabalho diversificado, gosto disso. Gosto de atender o público no sentido de que quem tem que vivenciar aquele espaço é o meu cliente. Então eu faço arquitetura para a vivência do Uhum, cliente. E a partir disso, dessa necessidade de vivência, me sentindo bem naquele espaço, como é que é entender espaço em termos de beleza, de bem-estar, a Recatu foi surgindo, né, foi surgindo no sentido de que, eu preciso estar num espaço gostoso, calmo, tranquilo e o que que aquilo ali me traz bem, né, o que que aquilo ali me faz sentir. E a Recatu, quiser que eu falo dela, vai ser o dia todo falando aqui. E o que é que te despertou essa vontade de seguir esse novo caminho? Eu acho que perceber que a gente estava precisando de observar, vou começar pelo que eu realmente gosto muito, é observar o belo. Trazer, experiências dos sentidos. Então, observação do belo, sentir cheiros, sentir aromas, trabalhar os nossos sentidos, olhar um prato de comida muito bem feito, mas aquilo ali seja, vivenciado em termos de, eh, sabores, cheiros, observar a mesa bem trabalhada. Então é muito isso de ativar os nossos sentidos. Eu percebi que quando a gente ativa os nossos sentidos, aquilo ali nos traz bem-estar. Então trazer bem-estar através da arquitetura, do belo e de todo esse conjunto, traz para mim esse encanto, né, e eu percebi que isso tinha necessidade. Um ambiente sem plantas não é um ambiente gostoso, né, a gente precisa estar envolto na natureza. E a Recatu é o espaço justamente onde a gente se reconecta com essa natureza através desses sentidos. Então eu ativo os meus sentidos, e aí a gente tem aí todos esses sentidos para trabalhar, eh, principalmente reconectando com a natureza. Quando a gente começa a fazer essa reconexão, a gente vai ali para pra uma um trabalho de consciência. Então por isso que me levou, né, a esse ponto. Uhum. E para você trabalhar essa união da arquitetura com o desenvolvimento humano, que é uma das propostas da Recatu, né? A gente consegue, trazer isso muito do que o espaço nos apresenta, então levar o espaço no sentido de que eu estou levando as pessoas para aquele espaço para que elas tenham calma, tenham percepções, trabalhar essas percepções. E quando a gente começa a fazer, faz uma reunião, faz
uma roda de diálogo de um tema importante, como você já faz aqui no Pode Pri, que é maravilhoso, gente, eu assisti. A gente fazer assim, tem um piano na Recatu, então assim, põe uma boa música sendo tocada e as pessoas apreciarem aquele momento, faz com que elas comecem a perceber e trazer consciência para o que elas estão vivenciando, aquele momento presente. Hoje foi um dia muito importante para mim quando eu vim para cá. Antes de vir para cá, eu passei no parque, eh, e estava olhando os ipês floridos, então assim, esse Hum. momento de apreciação. Então chegar na Recatu e apreciar uma planta bonita, olhar, a gente tem chás lá, então tomar o chá, vou tomar um chá assim, vou tomar um chá, desse jeito para me sentir dessa forma. É nesse momento aí que faz com que a gente se reconecte com essa experiência. E as pessoas tendo essa reconexão, elas começam a desenvolver essa consciência. É um trabalhar de uma autoconsciência muito leve, né, dessa Uhum. forma. Não precisa ser algo, intenso, muito pelo contrário, né, a vida já está tão intensa que a gente tem que amenizar, tem que ser leve. E o significado desse nome? De onde De onde surgiu? surgiu isso? Foi um trabalho de brand com naming, que, né, o estúdio, Patera, que faz um trabalho bem legal e eles fizeram uma pesquisa, a gente queria que fosse um nome que tivesse conexão com o espaço, e a gente falava muito sobre reconexão com a natureza, que era essa ideia, reconectar a natureza, a Uhum. gente se reconectar com a natureza das formas mais diversas possíveis. E o nome vem daí, reconexão com a natureza. O rec, reconexão, veio o rec ali de reconectar, e o atu, de Tu. natureza, então ficou recatu. Catu. Aí ficou um nome que é um nome mágico, que aí muita gente acha que é de recanto, de recato, e aí cada um vai criando a atmosfera que quer com o nome, que é muito legal isso. E é um nome forte, né, porque lembra, o pessoal tem uma ideia de uma origem indígena, não tem isso, mas o atu lembra algumas coisas, né, então ficou recatu, que eu adoro falar. Que é um espaço físico, mas poderia ser um movimento, né, Pode ser um movimento, pode ser, um são projeto. projetos, tem diversos andamentos aí de ideias de cursos, de oficinas, de workshops, de encontros, tem eventos, então, pode ser um movimento aí dessa proposta, a proposta é essa reconexão, né, porque ela trabalha realmente a autoconsciência. E como que, são estruturados lá dentro vivências, Encontros, vivências, encontros? as pessoas podem ir lá tomar um chá, e eu queria até te oferecer aqui um presente que a gente trouxe aqui do pessoal da empresa da Carmozina, que é daqui de Brasília. É Ai um gente, trabalho olha, lindo, gente, é um trabalho muito legal. daqui de Brasília, hein, Eles são nossos gente. fornecedores desde quando inaugurou, recatou, a Carmozina já estava lá, e trouxe aí para ti. Eles Ó, estão aí cheios de novidade. eu Eh, conhecendo hoje isso. a Carmozina, hein. Carmozina é uma empresa que trabalha com Olha que chás, esse é um infusor de chá, gente, que gente. delícia, vamos deixar aqui, ó. Dá para te usar na tua caneca, né, põe o chazinho aqui dentro, água quente, põe aqui na caneca, vai ser muito legal. E tem isso muito das pessoas chegarem lá, cada um vai para lá sentindo o que precisa, né. Logo, logo eu já vou Ai, esse chá tomar maravilhoso, esse mate chazinho, tostado, ó. limão e gengibre, Olha gente, que adoro, delícia. muito gostoso. Eh, Então as pessoas vão lá, seja para tomar um chá, seja para fazer uma refeição, Faz uma para refeição saudável, nada muito pesado, e aí vão para lá e fazem uma massagem, fazem um banho de imersão. Resolvem fazer um spa dos pés, que tem o escaldapés que conecta, que tem as flores, que tem as ervas. E aí eu posso ir lá e levar esse momento para dentro de casa. Eu posso levar o escaldapés para minha casa, eu posso levar as plantas, tem aromaterapia. eh, eu acho isso super importante, termos de aroma para casa, tá cheirosa, para o teu ambiente. Quando você se reconecta com os cheiros, você vai numa memória afetiva que é muito legal. O cuidado das plantas te leva ao lado de estar presente, então quando você observa uma planta, você vai cuidar dela, vai aguar a planta, vai tirar, eu gosto muito de tirar o queimadinho das plantas. sim. Isso daí é pura meditação, porque é a forma que tu se reconecta com a natureza, tem aquela sensibilidade, aí nasce uma flor, tu aprecia o belo, então assim,
cada pessoa vai para lá encontrando o seu momento. Então, assim, eu não sou obrigada a ir para lá e fazer uma massagem. Tem gente que precisa da massagem, tem gente que só precisa de um chá. Então é um espaço realmente integrativo, onde cada um vai e encontra o seu momento. Tem gente que adora ir para lá ouvir o piano. Eu adoro quando as crianças indo lá tocar piano, aí tio, posso tocar piano? Toca piano à vontade. O piano é uma peça afetiva, que Sim, era da minha avó, eu não sei tocar piano, mas assim, gostaria que lá estivesse, porque é tudo terapia, né? Tudo é terapêutico. sim, Então, música é terapia, a sonorização tem a musicoterapia, então tem vários estudos falando disso. Aromaterapia, os aromas nos levam a ambientações e memórias e refazimento de diversas formas. O cuidado das plantas, decorar a casa, né? A gente enxergar a casa com a necessidade do belo. As pessoas encontraram isso muito na época da pandemia, você lembra? sim. Pessoal tudo: "Ai, vou comprar planta, quero cheirinho, quero uma vela acesa", né, porque antigamente as pessoas estavam naquela correria, e a A pandemia gente não você não voltava o olhar para dentro da sua casa, o que não, que você tá ali te fora. que se torna mais aconchegante, mais que dá vontade de você ficar naquele ambiente. Então quando a gente fala de arquitetura, que eu preciso de um arquiteto para não, eu preciso entender o que eu quero no espaço, né. E a minha proposta de arquitetura realmente é uma proposta da pessoa se sentir bem. Eu não posso escolher um projeto que quem vai morar ali não tem a ver com aquele assunto, não tem a ver com aquelas cores, com aquela vivência. Então é muito isso, assim, acho que a Recatu, junto com a arquitetura, as pessoas chegam lá e dizem assim: "Ai, que lugar lindo". Aí eu digo: "São as plantas". Eu brinco muito, tem cristais, tudo que está na natureza tem envolto nesse espaço. É isso. Uhum. E já teve alguma transformação de alguma cliente que você já viu ali dentro da Recato? Olha, tem diversas experiências. Tem aquela experiência que a pessoa passou, entrou, não conhecia, e lá ia ficar 30 minutos tomando chá e ficou 4 horas. A pessoa sai de lá relaxada, aquela que chegou super agitada, que nem sabia que estava agitada, tomou um chazinho, relaxou, disse: "Poxa, eu estava precisando dessa pausa". E nem sabia que Não estava sabia, precisando, né. exatamente, né, das pessoas não ter essa consciência, não sabia. E pessoas que eu lembro de não foi uma mulher, foi um rapaz, ele foi fazer um escaldapés, eh, fizeram um escaldapés nele, ele se emocionou, porque nunca tinha percebido aquela necessidade que ele tinha de ser cuidado. Então tem diversas formas, assim, tem pessoa que a gente trabalha lá com reiki, que é uma terapia que as pessoas saem de lá super gratas pelo que estão recebendo. Tem cristaloterapia, então trabalhar com os cristais, tem diversos momentos. E muito isso das pessoas também estarem lá conscientes do que estão vivendo naquele momento. Tem transformações assim, tem gente que sai de lá dizendo assim: "Eu queria morar aqui". Aí eu disse: "Não dá para Não morar aqui, dá, simplesmente não dá". nem eu moro aqui. Né. Eu me sinto super bem lá e gosto muito quando as pessoas chegam e dizem assim: "Ah, eu vim aqui experimentar o meu momento". Isso é bom. Falando em experimentar o momento, como que os nossos espaços externos, eles se relacionam com o nosso mundo interior? Os externos e principalmente o interno, né. O Hum, interno mostra muitas nossas características, né, uhum, e o externo precisa ser, trabalhado conscientemente, pensando no coletivo, lembrando que cada um é diferente do outro, uhum. mas nunca, nunca agredindo, não podem ser aqueles espaços que machucam ou que expõem situações para que os outros se afastem, né. Precisam ser espaços em que onde as pessoas consigam se integrar da melhor forma. E a natureza está muito impregnada disso. Então você percebe quando os espaços estão muito cheios de concreto, muito assim, sem a vegetação, sem a vivência da natureza, você percebe que eles são mais áridos, e isso causa afastamento. As cores, para mim, são extremamente importantes. Então, cores ativam, nos encontram ali, nos relaxam. As cores também são importantes.
mas eu acho que o mais importante, iluminação. Eu digo, acho que eu lembro que eu dizia isso para ti, iluminação é 70% de um projeto. Então, uma rua mal iluminada é uma rua que vai afastar as pessoas de circularem lá, vai acontecer assaltos, né, vai ficar mais, propenso a situações mais Uhum. complicadas. Uma rua bem iluminada, uma vegetação bonita, um jardim bem cuidado, uma pavimentação com desenhos, é muito mais cativante, é muito mais, agregador. Então acho que é isso, é a gente entender a necessidade de agregar os espaços com o que a gente sabe que é bom. E essa parte tanto de iluminação, da presença de plantas, você acha que ela tem o poder, assim, de mudar a energia do espaço, daquele local? Porque às vezes tem locais que você chega e tem Certeza. aquela energia Pesada. pesada. Então, quando as pessoas dizem que entram na Recatu, e não sabem porque saíram super bem, aí às vezes eu olho uma plantinha e eu digo: "Poxa, plantinha, obrigada, você cuidou". As plantas têm energia, o mundo ele é conectado em si, né, então a Uhum, gente precisa dessa reconexão com a natureza para se integrar, porque senão a gente se afasta muito. E as plantas fazem parte desse universo onde a troca de energia acontece. As plantas, dos cristais, dos animais e da gente. Se a gente está com uma energia mais baixa, a planta está com energia mais ok, vamos chamar assim, uhum. elas nos oferecem essa troca. Por isso que às vezes elas murcham. Não é porque, porque a pessoa estava com coisa negativa. Não, Nossas avós falavam não que é, é, tipo né? assim, a energia da Exatamente. pessoa Quando fez. você tá assim, mal olhado, não, gente, às vezes a gente nem sabe que está cansado, energeticamente falando, né. A gente às vezes está cansado. E aí a planta chega lá e ela te oferece aquela energia. Os cristais, eu adoro mexer com os cristais, trabalhar, meditação com os cristais, porque eles também trocam energia. A gente acha que é um ser inanimado ali, mas ele tem uma composição toda retinha, toda certinha, que faz com que essa energia também seja possível. Então, as plantas, os cristais, os próprios animais, eles conseguem fazer essa troca de energia com a gente. Isso é importante, isso é bem interessante. E você acredita que nós podemos nos curar através desses espaços? Necessariamente eles precisariam existir nesse mundão, porque a gente realmente precisa entender que estamos conectados. Se a gente começa a se dissociar, ir para os ambientes áridos, fechados, sem muita natureza, e aí eu não adian para mim não adianta dizer que: montei um espaço de arquitetura bonito, tá todo lindo, mas botei uma planta de plástico. Não põe, gente. Bora cuidar, põe uma planta ali, tira, põe de novo, porque a planta precisa de sol, mas bora tentar trazer o belo, e aí para mim, assim, essa palavra, ela mostra num todo. O belo é isso, ele te leva a dimensões muito maiores. Então, trabalhar arte, fazer pinturas, quadros, escultura, usar mesmo das artes manuais também faz, Uhum. faz um processo bem interessante dessa reconexão. Plantas, e isso tudo tem lá. Plantas, cristais, flores. Receber um buquê de flores, gente, é super gostoso. É, valoroso para o outro, mas essa troca de energia acontece assim, é bem natural. As flores não nascem ali para que elas não sejam observadas. Elas nascem para que todo mundo observe o belo, o divino, o, o transcendental. E qual o propósito da Recato? O propósito é realmente desenvolver essa autoconsciência, né, desenvolvimento da autoconsciência. Uhum. Só que ela é muito sutil. É um propósito sutil no sentido assim, como é que eu vou desenvolver? Cada um vai desenvolver da forma que ele encontra, com a importância de entender que o todo, a natureza faz parte disso e que nós não somos separados da natureza, estamos integrados a ela. Então, o propósito é
fazer com que a gente comece a enxergar a vida de uma forma melhor. Entender que algo que é bonito, que é belo, que é natural, faz parte da gente, e que aquilo que não é bonito, não é belo, seja de todas as formas do que a gente pensar, seja material, ou sentimentos, ou emoções, eles precisam ser trabalhados para que a gente realmente possa levar aquilo ali pra uma pausa, para uma tranquilidade, para um bem-estar. A gente trabalha bem-estar dessa forma. E eu acho que tá lembrando ou relembrando as pessoas, nós, que pausas são necessárias, que essa reconexão é necessária, porque a maioria das pessoas estão em grandes centros, né, e com a vida muito corrida, que você para de prestar atenção em você e vai fazendo sempre tudo muito no automático, né. Na correria, tudo rápido, sem parar na presença mesmo do que a Tudo muito gente é. estressante, né. Estressante, buzina de carro, engarrafamento, correria, leva isso para, né, fazer aquilo, um monte de coisa junto. E o engraçado é que, assim, cada um precisa encontrar o seu momento de pausa. O teu momento de pausa é diferente do meu. Tem pessoas que se reconectam sentando, meditando. Tem outros que vão sentar ali, comer bem, ver algo que é diferente, que é bonito. Tem outros que precisam correr. Ah, vou fazer uma atividade física, né. Então cada um realmente tem o seu momento, mas a gente precisa encontrá-los. Eu tenho vários. Já descobri que botar meu pezinho na grama, Aham. putz, eu descanso ali, tomar uma xícara de chá com pausa. E por que o chá? Por que não o café? O pessoal diz: "Ah, tu não gosta de café?" Eu adoro café, gente. Mas o chá faz eu sentir sabores novos, então cada vez que eu provo um chá Ele diferente, eu gosto de experimentar, né, essas experiências. Isso me leva aonde, né, aquele cheiro me leva em tal lugar. Você me fez lembrar uma paciente minha que semana passada ou retrasada, que ela falou: "Nossa, você me vê qualquer dia na rua abraçando a árvore, você não acha que eu tô doida não", porque Tá tudo ela bem, né. ela se descobriu. Hoje quando eu vi o ipê, estava no meio da rua, na avenida Te deu central vontade ali. de abraçar o ipê. Então, eu tirei foto. Então, fotografia é algo que me faz ter prazer, adoro fotografar. Então eu observo o que é algo belo e tiro fotos. E aí olhei para o ipê, tirei foto do ipê, postei até no Instagram hoje da Recatu. E aí eu disse: "Bom, vai achar que eu sou louca". Eu disse: "Não, hoje não, hoje eu não vou abraçar nada não". Mas assim, eu estava encantada. Lá em Manaus a gente tem alguns ipês, eles dão mais em agosto e setembro, é pouquinho, Uhum. esse roxinho não tem. Eh, então lá é muito pouco, né, a gente tem muita pouca floração. E aqui eu fico encantada. Brasília é linda por isso. Aqueles pontos de cores, isso é maravilhoso. Aí eu me encantei, quase que eu abraço o ipê hoje. Foi por pouco. É, mas é fazer, é dar um estalo, um start na pessoa que não é só a correria, que você tem que para uma melhor qualidade de vida, para as relações Exatamente. interpessoais, você fica mais calmo, não fica naquela Você ansiedade. não está no automático, você não está no reativo, você está no seu você está você, né. Isso é legal, a gente às vezes começa a descobrir os outros. Eu sempre fui uma pessoa extremamente agitada, você sabe disso, eu tenho uma vida de viagens, de participação em associações. A arquitetura me levou para esse lado também de Hum. construir, eh encontros com pessoas. Então, assim, em diversas associações, participações, muitas viagens, e às vezes parecia tudo muito corrido. Eu vim aqui em Brasília, às vezes: Sim, "Priscila, estou aqui, estou indo embora, não deu para encontrar". Então, assim, essa correria fez com que eu dissesse assim: "Não", de repente a pandemia me fez perceber isso, eu preciso desse momento. Aquele momento que foi extremamente ruim, mas todo mundo ficou ali isolado, aquele assim: "Poxa, Aline, tu estava precisando disso, estava sim. precisando dessa retração, essa pausa aí para te entender que o teu momento estava muito agitado e que tu precisa equilibrar". E eu acredito que seja isso, porque eu ainda sou uma pessoa agitada. Eu faço ainda tudo isso, mas eu acho que o equilíbrio Mas é tudo. o você empreender na Recato, ela te deu um equilíbrio para sua vida, né, que era muito em torno da Exatamente, agitação da da agitação, arquitetura, a né. agitação da arquitetura. Você sabe disso, né?
Eu posso dizer que tem essa pausa, né, hoje tem essa pausa. Eu chego lá, finalzinho da tarde, tomo um chá, às vezes eu digo para as meninas: "Poxa, eu queria uma massagem", vai lá fazer uma massagem. Mas assim, são coisas a Recatu hoje demonstra muito das coisas que eu gosto. Mas aí na época que eu montei a Recatu, com participações de outras pessoas, era aquele momento que você percebeu que não se encontrava isso na cidade. "Ah, eu quero ir para um espaço que eu possa relaxar, tomar um chá, uma comida legal, levar uma plantinha, um presente gostoso. Como é que eu posso dar um presente para a pessoa assim? Maravilhoso receber eu Sim. adoraria receber um chá, para dizer assim: a pessoa está pensando em mim, a pessoa está pensando na minha pausa, no meu momento". Eu acho isso muito gostoso, assim, de você encontrar, eh, conexões com os outros Uhum. através disso. Quais as práticas que você implementa diariamente? Diariamente, não são frequentes, assim, tem dias que eu não vou conseguir fazer, Uhum. mas é uma coisa que eu adoro fazer, é botar o pé na grama, naquele cantinho lá, eu desço no meu apartamento, ponho o pezinho na grama, faço uma pausa. O pessoal brinca comigo assim: "Ah, tu tá lá pegando sol?". Não, só de eu estar sentindo um pouco da energia do sol, aquilo ali já me ativa. Aí, às vezes, dependendo do dia, faço um Qigong, que é aquelas, né, atividades tipo Tai Chi Chuan, muito pouco, da internet mesmo, de eu olhar, coisa básica, nada muito. Pego meu tapetinho, faço um pouquinho de yoga. Esses aí são momentos já que às vezes são muito rápidos, mas que já Uhum. me dão aquela ligada para o dia, né. E aí aquele dia que consigo ter uma pausa num café da manhã mais tranquilo, aí eu gosto de montar o meu café da manhã com muito brilho, com muita cor. Meu café da manhã normalmente é muito colorido, eh, e gosto de tirar fotografia, então às vezes eu vou ali, tiro uma fotografia. Gosto de montar uma mesa interessante para que eu possa curtir aquele momento, porque eu sei que o resto do dia é o dia que eu tenho que organizar. Então ali eu já saio bem, se eu já saio na correria, o dia já vai ser Sim. agitado, né. E aí, às vezes, uma coisa que eu gosto de fazer muito, um dia desse uma pessoa falou para mim: "Ah, eu aprendi a fazer tal coisa". Eu falei: "Cara, eu já faço isso há muito tempo, porque era necessário". Quando chega de noite, acende uma vela no banheiro, coloca uma música suave e toma aquele banho meio que na escuridão, porque realmente tu já vai baixando ali a tua agitação. É uma coisa que eu também, quando eu percebo que eu tô naquela isso daí eu faço menos. Então quando eu tô naquela agitação mesmo, que eu faço isso aí, eu digo: "Ah, necessidade de realmente, ir para esse momento, né, de encontro consigo", eu acho. A gente vive para o externo, mas a gente precisa estar se voltando pra gente. E agora você me fez lembrar, engraçado que a Carol, a gente já pegou ela algumas vezes tomando banho, com a luz do banheiro Ah, apagada e com uma vela. olha aí, Carolzinha já tá entrando, vou ter que conversar com a Carol. E o William virou assim: "Quem que toma banho de luz apagada? Você tá doida?" Ele vai ver o podcast e vai entender. É a Aline, isso é a Aline falando aí, já entendeu. Mas é isso, assim, muita luz, a gente tem muitos estímulos, né. Sim, Então, assim, passa o dia na tela, eu tô o dia no celular, tô no dia no computador, celular, computador. então eu tô no dia na tela, aquela tela azul. Pô, eu apago a luz, eu apagando a luz, eu já vai ter um sono bom, né. Tomou um banho quente, ouviu uma musiquinha suave. Passou um creme, um hidratante, foi dormir, pronto. Tem um dia uma noite mais tranquila. Então ele já vai entender agora. É. Mas, Aline, é tão engraçado como o nosso organismo, como a nossa mente está condicionada a esse turbilhão que é a nossa vida, que quando a gente vai, por exemplo, aconteceu comigo esses dias num aulão de ioga, quando chega lá no final que você só tem que ficar deitada e não pensar em desconectar a sua mente. Você não consegue. É, Mas eu é prática, Eu né. falei assim: "Cara, a gente faz todas as posições da ioga, na hora que fala que é para desconectar a mente, Não consegue. aquilo é super difícil". Mas por quê? Eu acho que tudo é prática. É prática. Eh, e equilíbrio. Ah, vai ter dias que a gente vai estar extremamente agitado, vai ter dias que vai estar mais tranquilo e tu vai conseguir.
Então, eu acho que você perceber, ter essas percepções, tu Uhum. percebeste. Olha, Sim. tentei e não consegui não, tenho que preciso trabalhar isso mais vezes, porque trabalhando mais vezes, você consegue. Porque muitas vezes a gente chega a você chega a ficar quieta, você chega a não falar, mas a sua mente tá ali, né, Agitado, né? agitada, trabalhando. Aí quando você tem comando do professor, do instrutor, fala assim: "Olha, agora você desliga sua Você mente, você não consegue. pensa em nada, você" aí você fica: "Sai, sai, sai, sai pensamento". Não, e aí assim, aí você fica aí começa a ficar agitado de novo, né, porque não tá Porque você não conseguindo ficar fazendo. consegue fazer o Exatamente. que foi o Não conseguiu comando. fazer o que, estavam, né, orientando. Mas eu acho que é tudo prática e sem cobrança. Eu acho que a gente tem que fazer essas coisas mais, eh, tranquilas. A gente se cobra, a gente quer resultado, a gente Sim, quer, e hoje as redes sociais, né, essa vida, inteligência artificial, rede social, aparecer, tudo é muita coisa. Então assim, é muito é muito estímulo. estímulo. Eu quero ver isso, eu quero fazer aquilo, eu quero viajar, quero, né. Calma, a vida precisa ser vivida, eh, no presente. Às vezes a gente está lá no passado ou está totalmente no futuro e está deixando de vivenciar o que é aqui, o que é o momento, né. Então assim, estou extremamente feliz de estar aqui vivenciando esse momento nessa conversa, porque a gente já tinha falado sobre isso Sim, e não tinha dado certo, e quando é para dar, dá certo, quando tem que ser, não é? acontece. Exatamente. E 3 elementos que não podem faltar no espaço de reconexão. 3 elementos: plantas, top um. Para mim, elas te A abraçam, natureza, né. elas te encontram. Eu acho que tranquilidade, assim, a gente perceber um espaço que tenha, menos estímulos, né. Como é que eu vou ter menos estímulos? Muita cor, não, uma coisa mais tranquila, mais suave, Uhum. eu acho que isso daí também é importante. Aí eu estou falando de arquitetura, né. Sim. Tá Tá tudo integrado. interligado, né. Iluminação. A iluminação, te leva para um lugar, você entra num local onde há uma luz âmbar, que nem essa, tu vai estar na pausa, tu vai estar tranquilo. Tu chega num lugar onde a luz branca está gritando, está agitado, ou são luzes com mais estímulos, é outro Uhum. momento. Então, uma iluminação natural de uma casa, uma janela gostosa. Aquela luz do sol entrando, às vezes vale muito mais do que uma luz, artificial que está dentro da tua casa. Então a gente tem, ou seja, reconexão com a natureza. Eu volto para a natureza de alguma forma. Eu preciso Uhum. estar olhando ali fora, eu preciso estar aqui dentro, mas eu estou vendo ali fora. De trabalhar num lugar, por exemplo, que não tem janelas, é ruim. Eu fecho as persianas, eu fecho isso, aquilo, outro. Aí eu abro, eu vejo uma paisagem legal. Então é isso. Por isso que o externo precisa estar belo, para poder se reconectar com a gente. E Aline, mas essas integrações, eu me lembrei agora de um spa que tem aqui em Brasília, que quando você começa a escutar aquela sonorização, aquela Barulho da água, musiquinha a musiquinha. isso, o que eles falam meio que ruído branco, né, tem aqueles que a gente coloca para Sim, beber, eu acho que isso serve pra gente também. também. Seja uma musiquinha de fundo, ou seja aquele barulho da natureza, de uma Lá cachoeira, tem esse estímulo, né, na Recatu o pessoal chega: "Que barulhinho é esse?". Tem uma fonte de água que fica lá rolando. E aí tem uma musiquinha suave, às vezes eu coloco umas músicas de passarinho, né. Então assim, depende de cada um sentir o que precisa, mas a pessoa, o legal disso é justamente essa autoconsciência. Para mim isso serve, para ti isso não serve, serve outra coisa. Então assim, cada um vai sentir a necessidade das suas percepções. Né, dos seus sentimentos, das emoções. O que que aquilo ali te leva? Para onde te leva aquele lugar, aquele espaço? Então, a gente consegue fazer isso dentro de casa, consegue fazer isso no externo, uhum, consegue fazer isso até no shopping, que a gente acha que o shopping não consegue, a gente consegue fazer isso, né? Tendo iluminação natural, tendo vegetação, a gente já leva para um outro lugar. Claro que são espaços comerciais sim, diferentes, sim. né? Tô indo ao extremo. Mas, por exemplo, tem locais
de eh, ônibus, de metrô, que estão muito mais cuidados dessa forma que as pessoas se sentem bem. Então, a gente tem que levar isso para todos os lugares, seja dentro de casa ou fora. Uhum. E para você, um ritual que é essencial? É essencial? Eu gosto de olhar as plantas e tirar foto. Isso daí é me leva para a arte, no sentido de arte mesmo, eh, ir a museus, então assim, ver o belo, para mim, o belo é muito característico meu, pessoa Aline, o belo tem que estar na melhor composição possível, valorizada da melhor forma e você percebê-lo talvez seja o mais importante. Às vezes a gente passa ali, passa despercebido. Hoje eu vi um monte de capim, não sei o nome, né, capim que fica na rua assim, balançando ali, aquilo ali é lindo. Mas é percepções, então acho que a ativação dessa percepção do belo para mim é extremamente importante. Eu me sinto bem, eu fico leve. E uma frase que te guia? Tem uma frase que eu usei quando falei para os meus colegas da faculdade, quando a gente se formou, usei sempre no meu escritório de arquitetura, e a frase que eu levo para onde eu caminho, né? Seja qual for seu sonho, comece. Ousadia tem genialidade, tem poder e tem magia. Uma frase que o pessoal diz que é do Goethe. Então, é a minha frase assim predileta. A gente cria o nosso sonho através, a gente tem que iniciar, comece ele, e o poder acontece, a magia que a gente entende como a natureza, as conexões, a sincronicidade, tudo vai acontecer junto ali quando você deseja algo. E os desafios dessa sua vida de estar trabalhando com arquitetura, sendo Profissional, profissional, né, dentro de uma empresa e empreendendo ao mesmo tempo? né, são os maiores de todos. Eu acho que o tempo é o maior, eh, acho que é o maior problema, porque você quer se dedicar muito a isso, Uhum. mas eu tenho parceiros, fornecedores maravilhosos como esse, os funcionários são maravilhosos, amam estar lá no espaço, os prestadores de serviço também. Então eu acho que a gente também tem parcerias que fazem com que a conexão aconteça e eu possa me dedicar, mas eu também não consigo ficar, né, Sim. diariamente, mas essa entrega é bem difícil, posso dizer assim, às vezes dá vontade de fugir correndo, mas tá dando certo, tá tudo bem. Aline, eu queria que você falasse onde nós te achamos nas redes sociais, você, a Recatu. Olha, na meu Instagram, de arquitetura é Aline Siqueira Arquitetura, eh, e é um espaço que estava um pouco esquecido, posso dizer que meu Instagram está um pouquinho esquecido lá, mas agora a gente está retomando, já vão ser 25 anos aí de formado, um espaço bem legal. E a Recatu no Instagram é recatu.oficial. Ela está no Google também, se pesquisar lá Recatu você encontra, RSATU, ponto oficial, e no Instagram a gente consegue ali ter várias informações. E deixa uma mensagem final para as nossas borboletas, de estímulo, de incentivo. Primeiro que eu já amo borboleta, né, tu sabe disso, Sim. mas, eu acho que a borboleta tem esse significado de transformação, e a Recatu tem essa reconexão, a proposta de se reconectar com a natureza, a gente tem muita borboletinha lá. Então eu acho que a frase, tente se reconectar consigo através da natureza. A gente consegue se reconectar com o nosso ser, com o nosso eu, conosco, através do olhar da natureza, apreciando ela. Hum, É maravilha. isso. Aline, muito Amiga querida, obrigada adorei. pela presença, assim, acho que depois de tanto tempo que a gente bolava esse encontro, hoje ele saiu e deu um episódio E maravilhoso. espero que todos tenham gostado. Não, Vai ser nós maravilhoso, vamos espero que realmente amar. gostem. Que Obrigada. isso, adorei. Gente, antes de eu encerrar, eu vou ler aqui que veio junto com o chazinho, olha que lindo. Entre o vapor do chá e o perfume que preenche a casa, levamos o que não pode ser esquecido: o afeto, o gesto, o tempo compartilhado.
Que nossa presença te acompanhe nos momentos mais simples e nos mais preciosos. Tem tudo a ver com a nossa essência, tem tudo a ver com a Recatu, com a Carmosina, essa marca de chás que eu estou conhecendo hoje, e com o Pó de Pri. Eu espero que vocês tenham amado esse bate-papo sobre se reconectar, que é o que a gente mais precisa nos dias atuais. E como sempre, aquele lembretezinho para você cuidar da sua saúde bucal. Quer dicas? Quer saber como cuidar melhor dos seus dentes, da sua boca? Me segue lá no Instagram, @DRA Priscila Paz de Ouro. Até o próximo episódio.